E aí, galera do primeiro ano, tudo bem? Salve, salve, como nosso amigo Jorginho, o professor Jorginho sempre fala. Esperamos que todos vocês estejam bem, né, estudando, revisando nossos conteúdos, né, Jorginho? Isso aí. Conteúdo de geografia. É isso aí. E salve, salve. Agora eu vou dar um salve, salve, né? Salve, salve, galera. Mais um dia de geografia e o clima vai ficar bom, né? Vai ficar bom. O clima vai ficar bom, porque esse é o assunto da nossa aula. Vamos falar de clima, as principais características, vamos falar da questão dos impactos ambientais relacionada à ação humana, mesmo que ação antrópica. É isso? Exatamente. E aí, né? eu acho que já começou a nossa aula, né? Já começamos. É isso? E aí, a gente podia até fazer uma perguntinha assim, básica para eles, né? É. Como que tá o clima e o tempo na onde eles estão? Porque os nossos alunos da mediação Hoje estão espalhados em várias partes Isso. do nosso território rondoniense. E o interessante é que hoje tem aluno, nós sabemos que estão vindo do ensino fundamental, tem aluno que hoje não mais vai errar sobre a questão do tempo. Não é isso? O Exato. tempo hoje. Então, daqui a pouco a gente já vai explicar isso para você, beleza? Então, vamos lá no quadro, meu diretor. Vamos lá, aula 10.1. Nós veremos aí a introdução, né? Faremos uma introdução ao estudo do clima e os fenômenos climáticos. Nós falaremos sobre a questão o conceito de climatologia, fatores e elementos climáticos, também não pode confundir o que são fatores e o que são elementos, os tipos climáticos do Brasil e esta questão da interferência humana no clima. Beleza? Então, a meteorologia, ela estuda o tempo, ela estuda as condições momentâneas da atmosfera. Agora, o interessante é que quando a gente já começou a falar de uma característica exatamente das condições do tempo, né? Que elas podem modificar de uma hora para outra, de um minuto para o outro, né, Jorginho? E é interessante que essa ciência, chamada de meteorologia, ela é a ciência que vai estudar exatamente essas transformações repentinas do tempo. Isso. Tanto que quando, eu não sei se, eu acredito que os nossos alunos acompanham, né? Por nós estamos numa região que chove muito, eu acredito que eles acompanham a questão das mudanças do tempo. Quando está chovendo, quando vai fazer o sol, né? Então isso é uma condição momentânea. Exatamente. Vamos lá. Continuando aqui, a climatologia, ela é a ciência que estuda o clima. Ela surge lá no Renascimento, antes eventos atmosféricos eram tidos como de Deus, né? Era assim. Até hoje, né, tem essa questão da mitologia, né? Dessa questão dos fenômenos da natureza, está dando uma trovejada lá longe, a gente só vê a luz. Aí os antigos diziam, é Jesus que está tirando foto. Exato. É o flash. Um fato interessante, né, já que a gente tocou no assunto um pouco da mitologia, na realidade, alguns deuses, né, também tinham nomes ligados aos fenômenos da climatologia. Exatamente, né? O Deus do Trovão. Né? Deus do Trovão, então... Por quê? Porque a nossa atmosfera, o nosso planeta, ele é um sistema que está em constante movimento. O clima também modificou conforme foi passando as eras históricas, né? Porque os períodos foram se passando, a mudança de tempo e clima, temperatura, também modificou no planeta Terra. Então, essa ciência, a climatologia, ela é justamente a ciência que estuda, né, o clima do lugar, o clima do planeta, o clima da região. Certo, galera? Perfeito. Vamos lá para a tela? Então, o tempo. Olha só, é aqui que a gente vai parar um pouquinho, né, Carlinhos? Para o aluno nunca mais esquecer isso. Tempo é o estado físico das condições atmosféricas em um determinado momento e local. Por que determinado momento e determinado local? Porque em um local pode ter vários momentos do tempo. Por exemplo, agora aqui em Porto Velho,
Aqui, aqui no estúdio está um dia ensolarado lá fora. Mas o tempo pode mudar. É isso? Positivo. Pode mudar. Daqui a pouco pode estar né? chovendo. Sobre essa questão do tempo, os nossos alunos eles percebem que chuva, sol é uma característica do tempo, certo? E ele pode modificar de uma hora para outra. De repente pode estar sol e daqui a pouco cai uma tempestade, né? Isso. Nós chamamos aqui na região amazônica vem com vento, vem com trovão, a chuva é forte, causando grandes problemas também nas áreas urbanas. Né? Isso, então quando tem esses problemas, né, na atmosfera, é o tempo momentâneo, ok? Clima não, ok? Clima não. Tempo é o estado momentâneo da atmosfera, ensolarado, frio, quente, chuvoso, entenderam? Então, não olhe mais para o céu, olha, o clima daqui a pouco o clima vai mudar. Não, o clima não muda. O que muda é o tempo. Certinho, que beleza? Maravilha, hein? Vamos lá no quadro. Vamos continuar explicando isso aí para o nosso aluno entender e não cair mais nessa rotina, porque muitas pessoas confundem e pensam que é a mesma coisa, né? E não é. Não O clima não, olha só, o que é o clima? É definido como uma sucessão de diferentes tempos atmosféricos ao longo de anos. Ou seja, para saber o clima de um determinado lugar, tem que estudar décadas, ok? As mudanças de tempo que vai ocorrendo, né? Que ela podemos dizer assim, pega-se um período de 10 anos, né? Um período de 10 anos, né? Para que possa, ou 30 anos, para que a gente possa saber a característica de clima. Isso. Então é necessário pelo menos 30 anos, galera. 30 anos para se definir o clima de um determinado local. Olha só, então vamos olhar para o aluno. Então, olha só, 30 anos. Se a gente for lá no Nordeste, lá nós sabemos que o clima é semiárido. Mas a gente pode chegar no Nordeste, no sertão, e o tempo está chuvoso. Mesmo que seja mais raro, né? Acontecer. Exato. Mas o estado da natureza daquele momento, o estado momentâneo da atmosfera era chuvoso. Ok? Pode estar nublado. Embora seja uma região semiárida, porque o clima é semiárido. É uma coisa muito maior que requer um acompanhamento científico de 30 anos, pelo menos, para detectar o clima daquele lugar. Beleza? Então, não confundam mais tempo e clima. Quando você olhar para o céu, é o tempo que está chuvoso, não é o clima. Ok? Vamos lá no quadro, meu diretor? Mais alguma informação sobre isso? Sobre essa informação, que como você citou, Jorginho, o aluno não pode confundir mesmo realmente o que é tempo. Tempo, ele é chuvoso, ele é ensolarado. Ele é momentâneo. Ele é momentâneo. Agora, o clima não. O clima tem um certo período, né, que é registrado. Isso. Então, aqui em Rondônia, você citou o exemplo lá do Nordeste, que é semiárido, mas aqui em Rondônia, nosso clima, ele é tropical chuvoso, porque muita chuva e, ao mesmo tempo, num certo período do ano, né, nós vamos ter muito sol também, que nós chamamos de verão. Isso. Então, nós temos aqui o clima equatorial, quente e úmido. É isso? Muita umidade, muito calor, ok? Isso não quer dizer que em determinado momento o tempo mude. A gente pode ter o fenômeno da friagem no meio do ano. Exato. Isso, né? aí é só um estado da natureza, é tempo isso aí, tá? Não é clima. E é momentâneo. Então, olha, o pessoal, o clima hoje vai esfriar. Não, é o tempo. Beleza? Beleza. Nossos queridos alunos não vão mais confundir Agora eles isso. não erram mais. Isso aí. Vamos lá. Fatores que determinam o clima. Olha só, fatores determinantes do clima. Latitude, altitude, massas de ar, continentalidade e maritimidade e as correntes marítimas. Bem, a latitude é aquilo que a gente estudou em aulas passadas, paralelos, meridianos. Então, a latitude vai influenciar o clima.
Você até Inclusive, nós falamos isso durante a aula de latitude. Exato, você fez até o desenho lá no mapa do o planeta, né? Isso. Onde que você mostrou exatamente que ali naquela região próxima da linha do Equador e do Trópico de Câncer é uma região que tem climas mais quentes. Isso. Então envolve a chamada latitude. Isso. Não esquecendo que as latitudes, agora eu vou desenhar aqui, ó, essas linhas, até chegar lá no Polo Norte ou no Polo Sul, ok? Onde os polos têm as latitudes mais frias. Quanto mais próximo da linha zero, que é a linha do Equador, vai ter latitudes mais quentes, ok? A altitude está relacionado à questão da altura de algum terreno, de algum relevo, de uma cidade. Isso também vai influenciar no clima. A gente pode citar que a gente pode ver uma montanha, a gente pode estar num calor imenso, mas lá em cima você vê a neve. Então aquela altitude daquela montanha vai evidenciar que, embora esteja num lugar quente, mesmo que seja na zona tropical, intertropical, perto dos trópicos, se for uma montanha, lá em cima vai ser frio. É isso? Exato. Porque lá em cima é só frio. Só como exemplo, né, a gente tem algumas áreas aqui no Brasil que temos, apesar de estarmos numa área quente, né, nós temos áreas da região sul do Brasil que neva até, por sinal, porque está numa altitude maior em relação a outras áreas brasileiras, né? É isso aí. Então, olha só, zonas climáticas, está aí. Aquela questão que nós falamos, ó, o que está entre os trópicos é mais quente, tem as mais altas temperaturas, está até de vermelho, ok? Aqui, essas partes que devem estar aparecendo aí para você, ou um verde claro ou amarelo, é a zona temperada. E aqui estão nos polos, aqui é a parte mais fria do planeta, ok? Então, latitude influencia no clima. É o que? Fator determinante. Vamos para o próximo. Aqui, ó, tem um texto aqui, né, que fala, né, que interfere na incidência de raios solares recebidos em determinada região. Inclusive, falamos isso também durante a aula, Carlinhos, que aqui na região tropical, intertropical, o Sol incide diretamente. Ele não fica perpendicular, né, como indo para aos trópicos, né, em direção aos trópicos. Essa incidência solar vai se tornando inclinada, ou seja, a insolação ela vai se tornar menos intensa, ok? É tanto que no Polo Norte, essa luz ela só passa, ilumina, mas não incide diretamente, ou seja, vai continuar congelado. Isso aí tem a ver também com o eixo de inclinação da Terra. Isso, com o eixo de porque inclinação da Terra. O eixo de inclinação da Terra faz com que essa parte mais avermelhada ou laranjada, aí que aparece para os nossos alunos, seja a parte mais quente do nosso planeta. Olha então, aí, ó. Acabamos de falar, né? Olha aí, ó. As temperaturas médias próximas ao Equador, a linha do Equador, né? São as maiores, ou seja, é quente. Olha aí, até os sapinhos lá e vão tomar banho na piscina, que tanto que os bichinhos estão sentindo, né? Exatamente, Jorginho. Olha aí, então as zonas térmicas, né? Uma imagem parecida com a anterior, que demonstra que a zona polar do norte, a zona polar do sul, a zona temperada do sul e a zona temperada do norte. E ao meio, essa zona intertropical. Professor, tropical, o senhor está falando intertropical. É porque inter, em latim, não sei se é agora eu não lembro se é latim ou é grego. Inter quer dizer entre, ok? Então é entre os trópicos, tá bom? Só isso. A questão da altitude, galera, olha só que interessante. Também é um fator que influencia o clima. Quanto mais alto, né, você está vendo aí exatamente, vamos dizer assim, uma prática esportiva, que é uma pessoa praticando o montanhismo, ele está numa região de uma área mais elevada. Portanto, quanto mais alto, você vai sentir mais um pouco de frio. A altitude, né, é um elemento que faz parte ou que colabora para a formação climática. Isso. A elevação de um ponto da superfície terrestre em relação ao nível do mar. Portanto, mais alto, mais frio. Mais frio. Então, também a altitude é um fator determinante, né? Então, nessa imagem a gente vê um jovem numa
alta altitude, porque ele está ali numa cadeia de montanhas, ok? Como o professor Carlinhos falou, essa elevação dessa superfície está muito alta em relação ao nível do mar, obviamente que também vai mudar a sensação térmica que esse jovem está sentindo, ou seja, ele está sentindo, embora esteja pegando sol, ele está sentindo frio, ok? E também ainda tem a questão que o ar aí também se torna mais rarefeito. Rarefeito. Okay? Outro detalhe interessante é que algumas montanhas, por estarem muito alto, em elevadas altitudes, algumas montanhas criam neve até no seu cume. Como, por exemplo, o Monte Everest é um exemplo de grande montanha, e é a maior montanha do mundo, e que seu cume está, né, coberto de neve por estar numa alta altitude, né? Uma área muito elevada. Então, o que a gente também percebe nessa imagem? Que embora o jovem esteja numa altitude elevada, ainda não é o suficiente para ter neve. Não é isso? Então você deu o exemplo do Everest, que é o lugar mais alto, né, do planeta. Então, provavelmente isso aqui está muito, muito abaixo do que é o Monte Everest. Beleza? Mas já dá essa sensação. Já dá a sensação. E como você falou, né, e dá uma ênfase sobre a questão do ar. O oxigênio vai ficando rarefeito. Aí dá aquela sensação de que a pessoa está ficando cansada mais rápido, não é isso? Beleza, vamos lá. Continuando. Quanto maior a altitude, mais rarefeito o ar se torna. Foi o que a gente acabou de falar, né? As moléculas de ar em baixa concentração não conseguem reter o calor e umidade. Menor irradiação e, por consequência, menores temperaturas. Então, isso é uma característica da altitude. Mais alto, mais rarefeito. Essa palavra rarefeito, galera, é uma palavrinha nova para eles, né, Jorginho? Uhum. Quer dizer, o ar vai ficando cada vez... A oxigenação, podemos dizer assim, vai ficando cada vez mais complicada de se respirar. Eu cito o exemplo do futebol dos jogadores quando vão jogar na Cordilheira dos Andes, nos países da Cordilheira dos Andes, como a Bolívia, La Paz. Vai para uma das cidades bolivianas, La Paz, que os jogadores brasileiros sentem a questão do ar rarefeito. Por quê? Nós vivemos em uma área mais baixa, né? Nós vivemos em uma área mais baixa, e aí quando eles vão jogar, né, praticar o futebol em países que estão em cadeias montanhosas, como é o caso da Cordilheira dos Andes, e estão em altas altitudes, o ar torna-se mais rarefeito. Há uma certa dificuldade de se respirar. Exatamente. E agora entrando na questão biológica, né, do ser humano, para a gente que estamos aqui, né, no Brasil, já falamos sobre relevo, né, nós temos em predominância baixas, né, altitudes aqui no Brasil, nós não temos cadeia de montanhas. Então, o ser humano aqui, os brasileiros, estamos adaptados a esse calor, a essa altitude. No entanto, também as pessoas que moram lá nessa região também estão adaptadas àquela altitude. O corpo se adapta, não é isso? Exatamente. Beleza. Então, vamos lá no quadro, meu diretor. Maior altitude, a pressão atmosférica é menor devido à baixa quantidade de ar acima dela. Baixa altitude. A pressão aumenta, pois a coluna de ar é maior. Galera, anotem isso aí no caderno, que isso aqui é uma dica interessante, olha só, sobre a questão da altitude. Quanto mais alto, a pressão atmosférica é menor, devido à baixa quantidade de ar acima dela. Ou seja, você está subindo, a oxigenação vai diminuindo, então a pressão também vai ser menor. Baixa altitude, a pressão aumenta, pois a coluna de ar é maior. É a questão do peso do ar, o peso do oxigênio, né, do gás oxigênio que faz parte da atmosfera. Um dos gases, né, que fazem parte da atmosfera. E ele faz com que ocorra essa questão relacionada à chamada pressão atmosférica, galera, tá bom? Anotem isso aí no caderno. Massas de ar. O que seriam as massas de ar? São grandes porções de ar da atmosfera que se estendem por milhares de quilômetros. É também um fator que colabora para o surgimento de climas.
e elas são formadas a partir de uma superfície homogênea pela chamada pressão atmosférica, como eu já falei sobre pressão atmosférica agora há pouco para vocês aí. E as massas de ar, galera, elas vão se dividir e vão ter características interessantes. As massas de ar, elas são divididas em alguns grupos: a seca, a quente, a fria e a úmida, tá? Então, as massas de ar, que é um fator que vai colaborar para a formação de um clima de um lugar, tá? Ela vai se dividir em 4 grupos: a seca, a quente, a fria e a úmida, tá? E elas são classificadas de acordo com, olha só, de novo a palavrinha latitude aparecendo aí, Jorginho. É isso aí. Né? As massas de ar, elas vão ser classificadas conforme a questão de latitude, e aí ela vem aqui dizendo massa de ar polar. A palavra polar já está dizendo, ela está numa latitude fria, numa região fria. Latitude ou massa de ar temperadas está exatamente na região de latitude entre os trópicos e os círculos polares. Latitude ou massa de ar tropical entre o trópico e a linha do Equador. E a latitude ou massa de ar equatorial é a massa de ar referente aos países que estão na faixa da linha do Equador. Então, elas podem ser chamadas de massas de ar polares, massas de ar temperadas, massas de ar tropicais e massas de ar equatoriais. E elas são distribuídas conforme nós vimos na tela anterior, em quente, seca, fria, certo? A superfície de origem, elas podem ser de origem continental, ou seja, geralmente elas são secas, ou normalmente são secas, ou marítimas, que normalmente elas são úmidas, tá? E a temperatura, ou seja, as massas de ar, a temperatura dela vai variar entre quente e fria. Lembrando que nessa característica aqui da questão da classificação dela entre polares, temperadas, tropicais e equatoriais, você vai ter aí massas de ar quentes, que vão colaborar para os climas mais quentes do planeta, e você vai ter massas de ar mais frias, que vão colaborar para os climas mais frios, e as massas de ar temperadas, que vai ser nem tanto, nem muito quente e nem muito frio. Ok, galera? Entenderam essa parte sobre massas de ar? Outro fator que colabora para a formação de um clima é a chamada continentalidade e maritimidade. O que é a continentalidade? Maior ou menor proximidade de grandes massas de água. E a maritimidade? Exerce variação na umidade e interfere na temperatura da região. Agora, é interessante notar que os dois fatores, continentalidade e maritimidade, tá? Elas estão ligadas ao tamanho, né? Tamanho dos países, como por exemplo, o Brasil. O Brasil, ele é um país de dimensões gigantescas na questão de território. Então, na influência climática do território brasileiro, vai ter a continentalidade como fator de formação do clima de algumas áreas das regiões brasileiras, e aquelas áreas mais próximas do mar, que vai ter a questão da umidade, também vai ser importante para a formação do clima das áreas litorâneas, né, do Brasil. Então, isso aí é importante vocês saberem que tanto a questão de continentalidade e maritimidade são fatores que colaboram para a formação de um clima. A continentalidade é a questão da distância em relação a mares e oceanos. Quanto maior a distância, olha só, quanto maior a distância, maior será a variação de temperatura, ou chamada de amplitude térmica. Quanto menor, tá, a distância, quantidade de chuva. Então aí nós temos uma característica da chamada continentalidade, beleza? Outro fator que eu estou falando para vocês é a maritimidade, que é a proximidade com mares e oceanos. Eu citei o exemplo aqui da região litorânea do Brasil,
tá? A menor distância, menor será a variação de temperatura ou amplitude térmica e maior quantidade de chuvas. Portanto, na região litorânea, como eu estou falando do exemplo do Brasil, nós temos uma quantidade de chuva maior por estar exatamente próximo ao mar ou ao oceano, onde nós temos aí um outro fenômeno ligado à biologia, geografia também, que é a questão de evapotranspiração ou evaporação das partículas de ar para a atmosfera, que vai causar, né, a chamada umidade, e a umidade ela vai transformar isso em queda de chuva ou em determinadas regiões, né, pode até contribuir para a queda de neve, ok, galera? As correntes marinhas é um outro fator que contribui para a formação de um clima. Elas representam os fluxos de água que ocorrem no mar. As massas de água fria ocorrem dos polos em direção ao Equador. Essas correntes marinhas, as pessoas que trabalham com a questão da pesca levam muito em consideração aonde vai pescar determinado tipo de peixes, principalmente peixes do mar, tá? Porque as correntes marinhas, elas vão ser distribuídas em dois grupos, as correntes marinhas quentes e as correntes marinhas frias, e que colaboram muito para também a formação de um clima. Perfeito. Vamos lá no quadro, meu diretor? As correntes marítimas podem ser frias, mais profundas, ou quentes, mais superficiais. Essa questão da profundidade, ela é, digamos que óbvia, né? Se a corrente marítima ela é quente, aquela parte superficial ali sempre vai estar mais aquecida dos oceanos, né? E são influenciadas pelas massas de ar, ventos. Então, o vento também influencia nessas correntes marítimas, levando geralmente do Polo Sul para a linha do Equador. Sim. E do Polo Norte também para a linha do Equador. E vice-versa. Da linha do Equador, os para oceanos os manda para os polos. Exato. E aí a gente consegue ter esse equilíbrio climático do nosso planeta. Positivo. Né? Então está aqui escrito, ó, as massas de água quente ocorrem a partir do Equador em direção aos polos. Determinam a formação das categorias climáticas, uma vez que transportam umidade e calor. Então, correntes marítimas e massas de ar são muito importantes para determinar as categorias climáticas que nós temos. Olha aí uma animação, né? Demonstrando para vocês essa dinâmica das correntes marinhas que são influenciadas pela correntes de massas de ar, ok? Então a gente percebe que os azulzinhos estão correndo em direção à linha do Equador. Esses cor de rosa ou vermelho, pode estar aparecendo para você, eles são quentes, está na linha do Equador e ela vai em direção aos polos para serem resfriadas. E as que estão ali frias vão ser aquecidas, ok? Essa é a dinâmica que vai influenciar o clima no planeta, ok? Os elementos do clima, aí você vai ter a temperatura, certo? Você vai ter a umidade e você vai ter a precipitação. Quando a gente falar sobre temperatura, tá? Que é um dos, olha só, interessante, é um dos elementos do clima. Lembrando que nós falamos sobre os fatores. Isso. Né? Agora nós iremos falar sobre elementos. São características diferentes. A temperatura, ela é a quantidade de calor registrada na atmosfera de um determinado lugar. E ela pode ser medida em graus Fahrenheit ou Kelvin. Aqui no Brasil, né, Jorge, a gente trabalha mais com o grau Celsius, né? Geralmente lá na Europa e América do Norte trabalham com Fahrenheit. Mas aqui no território brasileiro, sul-americano, nós trabalhamos com graus Celsius, né? E o aparelho que é utilizado para medir a temperatura é o termômetro, né? Lembrando, só um exemplo aqui, a gente tem
países que as temperaturas podem ser negativas, como por exemplo a Rússia. Tem regiões da Rússia ali que as temperaturas chegam até menos 20 graus. Finlândia, Noruega. Finlândia, Noruega. Tem áreas do mundo também que as temperaturas podem chegar a mais de 40 graus, como é a questão dos desertos, né? Então isso é um fator interessante. A temperatura do ar, ela registra o calor da atmosfera de um lugar cuja variação depende da sua localização, como a gente citou aqui alguns exemplos, e da circulação atmosférica. Então, a temperatura do ar, ela vai variar, né, conforme a localização. Se tiver, por exemplo, em altas latitudes, a temperatura do ar vai ser fria. Porque se eu estou falando de altas latitudes, estou falando dos polos, ok? Baixas latitudes vai ser um lugar quente, porque a linha do Equador é zero. É a mais baixa que tem é a zero. Mas quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente será. Então a temperatura ela vai realmente variar dependendo da localização geográfica e da circulação do ar atmosférico daquele lugar. A umidade, né? A umidade é a quantidade de vapor de água presente na atmosfera em determinado instante. É um dos indicadores usados na meteorologia para se saber como o tempo se comportará. Pode ser expresso em valores absoluto ou relativo. Ali na região central do Brasil, Carlinhos, tem um determinado momento do ano que o ar é tão seco, sem umidade, que tem pessoas que sangram pelo nariz. Não é isso? Aqui mesmo na Amazônia, aqui em Rondônia, nós temos essa situação em que as pessoas, em determinado período, principalmente no verão amazônico, e quando a gente está falando de umidade do ar, a gente está falando de partículas de água na atmosfera, isso, né, Jorginho? Isso aí. E o que acontece? Galerinha, a nossa atmosfera ela é composta de o oxigênio e o gás carbônico e outros gases. Só que a nossa composição de oxigênio, nós temos as partículas de água, que é importante para preservar a questão da umidade e também colaborar para a questão climática de um lugar. Perfeito. Vamos lá no quadro, meu diretor? Precipitação, né? Quando a gente fala de precipitação, é a mudança do estado físico da umidade da atmosfera, ok? Então, quando falar em precipitação, em relação à questão científica, não é uma pessoa que está querendo algo rápido demais, não. Não é essa precipitação, tá bom? Não sejam precipitados em pensar isso. Não é. Então, ocorre a partir da condensação das gotículas presentes nas elevadas altitudes, ou seja, lá no alto, nas nuvens. O vapor de água que se encontra nas nuvens se congela em razão da altitude. A partir dessa condensação, desloca-se em direção à superfície terrestre de várias formas. Então, a precipitação, ela ocorre, que é a que nós mais conhecemos aqui na região norte, que é a chuva, não é isso? Ela pode ser neve em outros lugares, granizo também acontece aqui, neblina, orvalho e geada, ok? Então, essas são as formas de precipitação que nós temos na natureza, ok? E a chuva resulta dessa conjugação de dois fatores, o vapor de água que atinge seu ponto de saturação e a queda de temperatura da atmosfera. Então aí os nossos queridos alunos vão ver aí uma reportagem interessante, né? Que daqui a pouco a gente volta sobre rios voadores. Rios voadores. Bonito, né? Vamos lá, meu diretor. Você conhece um rio, certo? Esse aqui, por exemplo, é o Rio Madeira, um gigante com uma vazão d'água de cerca de 40 milhões de litros por segundo durante o período chuvoso. Mas você já imaginou um rio como esse em cima das nossas cabeças, nas nuvens? Pois eu te digo que existe. É o fenômeno rios voadores da Amazônia, que é uma espécie de curso d'água invisível que circula
pela atmosfera. O que acontece é que as árvores da floresta amazônica devolvem as águas da chuva em forma de vapor que ficam nas copas para a atmosfera. É o fenômeno chamado de evapotranspiração, ou seja, as águas das chuvas evaporam e ficam retidas na atmosfera em forma de umidade, formando os rios voadores. Para se ter uma ideia da umidade gerada pela Amazônia, o INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, estima que uma árvore de 10 metros de diâmetro, por exemplo, possa produzir cerca de 300 litros de água por dia, ou seja, o dobro do consumo diário de uma pessoa, ela bebendo, tomando banho, cozinhando, lavando. E uma árvore de 20 metros de altura pode devolver mais de 1.000 litros de água por dia para a atmosfera. Levando em conta que na Amazônia existem cerca de 600 milhões de árvores, se tem aí uma ideia da grandeza desse fenômeno. O Atlântico é um importante contribuinte para as chuvas do mundo inteiro. Porém, 1 metro quadrado de floresta tropical evapora mais água que 1 metro quadrado do Oceano Atlântico. Os rios voadores são formados de correntes de ar que vêm inicialmente do Atlântico. Passa pela região amazônica, se beneficia de toda a água retida na atmosfera, que vem da própria vegetação, se juntam, faz essa corrente, a corrente de ar úmida, é parado pela barreira natural da Cordilheira dos Andes, que não deixa passar boa parte desse ar para o Peru, por exemplo. Aí força essas nuvens que vão através das correntes de ar para o sul e vão se espalhando para todo o país, trazendo muitos benefícios para a agricultura, centros urbanos, hidrelétricas, sem falar na umidade relativa do ar, por exemplo. Você já sabe a importância da preservação da floresta amazônica. Agora, fique com mais explicações em sala de aula. Que legal, hein? Que bacana, hein? Bacana. E o aluno tem que entender, ele consegue perceber aí a importância de uma árvore. Né? Quando se corta uma árvore, deixou de existir uma bomba de água que joga, uma bomba d'água que joga essa água na atmosfera. Na atmosfera. O interessante é que esses rios voadores eles vão dar características para os climas que nós temos, seja para o Brasil e climas também, colaborar para os climas mundiais, porque tem que ter um equilíbrio, né, Jorginho? Perfeito. Da questão na atmosfera. Vamos lá para a nossa tela? E aí você observa que nós temos tipos climáticos, né? Climas mais quentes, climas mais frios, climas temperados, onde você vai perceber, como o Jorginho já explicou aqui para vocês naquele desenho, as regiões próximas ao Equador e trópico vai ter climas mais quentes, as regiões ou nas latitudes, né, mais próximas ao Equador, climas mais quentes, nas latitudes mais próximas aos polos, climas mais frios, e nas latitudes próximas aos trópicos, climas temperados. Então essas são as nossas características climáticas mundiais. E dentro do contexto de clima, o Brasil também vai ter uma característica como esses elementos que nós citamos na nossa aula, esses elementos que vão colaborar para a formação climática do nosso território. E aí nós temos nosso clima equatorial, o clima tropical, o clima semiárido, o tropical de altitude, o litorâneo, tropical atlântico litorâneo e o clima subtropical. Cada um com as suas características, a sua cor. Dá uma analisada bacana aí que você vai ver qual é que ocorre na nossa região. E importante saber, a poluição atmosférica, consequência em escala regional, vai ter as ilhas de calor, inversão térmica e a chuva ácida. Em escala global, essa poluição atmosférica vai surgir o aquecimento global e a destruição da camada de ozônio, né? Aí a gente pode perceber que nós temos um gráfico que mostra essas toneladas de gases que estão sendo jogados na atmosfera, não é isso? E que são causadores do efeito estufa, ok? Vocês podem ver aí, ó, que a indústria é um grande causador de
problemas do efeito estufa, juntamente com os transportes, que é 24 horas veículos andando em todo o planeta Terra, jogando esse dióxido de carbono na atmosfera, não é isso? Positivo. Mais Jorge. alguma coisa, Carlinhos? Olha só que, só para a gente finalizar essa questão dos problemas ambientais, se nós não preservarmos a nossa vegetação, que ela faz parte do equilíbrio climático, daqui a algum tempo a gente vai estar com um planeta totalmente poluído. E como que nós vamos sobreviver, né? É isso. Só temos essa casa. Só temos Temos que essa. cuidar dela. Beleza, galera? Era o que tínhamos para o momento. Tchau, até a próxima. Valeu. Até, galera.